Fala, turma, é com grande prazer que hoje a gente começa nosso curso de Neurofisiologia. Essa é a primeira aula de muitas e espero que vocês gostem. A bibliografia que a gente usou é esta. Diferente do nosso curso de Fisiologia Endócrina, eu estou usando um livro diferente, eu estou usando um livro de Neurociências, que é o principal livro que eu vou estar usando para montar nossas aulas. E vamos começar falando aqui da estrutura neuronal. O neurônio aqui é uma estrutura que a gente está vendo ele bem básica. A gente tem basicamente o soma, que é o corpo celular. Você vai ter os dendritos, que é prolongamentos do soma, que vão ser capazes de captar sinais. E esses estímulos podem ser mecânicos, podem ser químicos. A gente vai ver exatamente o que cada um pode ser ao longo do curso. E você tem os axônios. O axônio também é um prolongamento do corpo celular, do soma, em que vai transmitir o sinal. No soma, no corpo celular, a gente vai ter mais ou menos aquelas organelas que a gente viu em todas as células. Você deve ter visto na sua aula de citologia e histologia. Você tem o núcleo, nesse caso é esférico. Você tem o retículo endoplasmático rugoso, nesse caso também é denominado corpúsculo de início. Uma organela muito presente no neurônio. Você está produzindo muito neurotransmissor, então você precisa de muito corpúsculo de início. Você tem membrana neural, que é a mesma coisa de falar de membrana plasmática. Você tem as mitocôndrias. E uma coisa boa para vocês saberem é que o neurônio ele tem um citosol rico em potássio. Tá? A gente vai ver por que isso é importante daqui a pouco. Você também tem o citoesqueleto, que está relacionado com a forma do neurônio. Ela está constantemente mudando sua conformação. Você tem os microtúbulos. Você tem os microfilamentos, os neurofilamentos. Isso vocês devem ter tudo visto na aula de citologia, mas se vocês não lembram, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida para vocês lembrar o que cada uma estrutura faz. Aqui, só uma imagem esquemática para vocês verem. Você tem o núcleo, tem mitocôndria, membrana neural, que é a membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático liso. Você tem o cone de implementação, que a gente vai falar mais dele daqui a pouco, mas vale salientar que o cone de implementação ele está entre o soma e o axônio. Você tem os dendritos e você tem também o axônio, que forma a estrutura neuronal. O citoplasma dendrítico ele é muito parecido com o citoplasma dos axônios, porém, nos dendritos você vai ter mais poliribossomos livres. Sua principal função é captar os estímulos. A principal função dos dendritos, não dos poliribossomos livres. Então você vai ter os dendritos, que são as estruturas aqui. A principal função deles é captar estímulos externos. E você tem o axônio, inicia no cone de implementação, que é esse cone aqui que precisa ser despolarizado para haver a emissão do sinal. Pode se ramificar, como a gente pode ver, o axônio ele pode ser ramificado. E no axônio é o local onde ocorre a sinapse, no final dele, no terminal axonal. E também você vai ter o transporte axoplasmático, que é o transporte de neurotransmissores. No axônio você não vai ter retículo endoplasmático rugoso e vai ter pouquíssimos ou até nenhum ribossomo livre. Você lembra que eu falei que no dendrito você tem poliribossomos livres? No axônio você não tem. E a composição da membrana no axônio ela também é diferente. Você tem ali a mielina. A gente vai ver um pouco mais para frente também. Então o que é o terminal axonal presente no axônio? Aqui você tem todo o axônio e o terminal axonal é justamente onde ele termina. Aqui você vai ter o terminal axonal pré-sináptico, que é antes da sinapse. Sinapse é a comunicação entre esse neurônio aqui e o próximo neurônio. No terminal axonal você não vai ter microtúbulos, como você tem aqui no axônio. Você tem várias vesículas sinápticas, que é a vesícula onde estão os neurotransmissores. E você tem uma enorme quantidade de mitocôndria. Por quê? Você precisa de muita energia aqui. Aqui você pode ver as vesículas sinápticas e a mitocôndria. Aqui você tem os receptores, né, que é onde você vai ter a liberação dos neurotransmissores. Você vai ter os receptores no dendrito pós-sináptico, nesse caso aqui. E também no axônio você vai ter o transporte axoplasmático. O transporte axoplasmático basicamente é o transporte das vesículas. Dentro das vesículas você vai ter os neurotransmissores em geral. E esse transporte ele pode ser do sentido anterógrado ou retrógrado. No sentido anterógrado é do sentido do corpo celular até o terminal axonal. O sentido retrógrado é do terminal axonal para o corpo celular. O mais comum é o sentido anterógrado. E como é que é? Basicamente, eu vou explicar aqui só por cima, que vocês não vão precisar saber disso. Você vai ter uma proteína
que é cinesina, que vai como se fosse caminhar em direção ao terminal axonal. Ela vai estar se deformando e mudando sua conformação por diferença de potencial nos microtúbulos. A única diferença dos dois sentidos é a proteína que leva a vesícula. No sentido anterógrafo, você tem a cinesina. No sentido retrógrado, você vai ter dineína, que vai fazer a mesma coisa, só que vai ir para o lado contrário. Também vai caminhar, entre aspas, nos microtúbulos. E existe muita classificação neuronal, só que aqui eu vou trazer as duas principais, que é de acordo com o número de neuritos, que você vai ter unipolar, bipolar e multipolar. O unipolar, como vocês podem ver, ele só tem um axônio aqui. E esse axônio, ele tem 2 prolongamentos colaterais. O bipolar, ele tem 2 axônios e o multipolar tem vários axônios. E a outra classificação é dependendo das conexões. Você vai ter os neurônios sensoriais primários, que é os neurônios sensoriais, basicamente, que a maioria dos professores usam essa terminologia. Basicamente, os neurônios sensoriais são os neurônios sensores. A partir do momento que você encosta no sua mão, você está sentindo. Quem vai estar captando esse estímulo vai ser neurônios sensoriais. Você vai ter os neurônios motores. Os neurônios motores são aqueles neurônios que enviam informação para os músculos, ou seja, você está movimentando sua mão. O músculo está contraindo, ele está recebendo essa informação de neurônio motor. E você vai ter uns interneurônios. Os interneurônios basicamente são os neurônios que passam essa informação para outro neurônio. Aqui você vai estar recebendo o meio externo, que você vai estar tendo alguma atividade efetora, seja com um músculo, seja com uma glândula. E aqui você vai estar passando essa informação para outro neurônio. Você tem outras classificações, como eu coloquei aqui, mas essas são as que mais se cobram na faculdade. E agora vamos falar um pouco das células da glia. As células da glia basicamente são o seguinte: são os outros tipos celulares que você tem no sistema nervoso. Uma das principais é o astrócito. O astrócito ele vai estar regulando o conteúdo que você vai ter na matriz celular. Ele vai estar removendo neurotransmissores e íon de potássio. Então, se você tem um neurônio que emitiu os neurotransmissores, eles caíram na matriz celular, foram para o receptor no neurônio seguinte. Esse astrócito, você não ter essa informação ali se conectando toda vez no receptor, ele vai captar esse neurotransmissor e vai liberar, como vocês podem ver. Imagina que aqui você tem uma região com muitos neurotransmissores que estão sendo liberados. Eles vão captar esses neurotransmissores e vão liberar. Ou eles podem também degradar esses neurotransmissores, que são proteínas, mas você também tem a mesma lógica que acontece com os íons de potássio. Aqui, se tiver uma quantidade muito grande de íons de potássio, ele vai captar e vai liberar uma área muito maior que vai diluir esses íons de potássio, esses neurotransmissores. Os oligodendrócitos e as células de Schall são as células formadoras de mielina. Aqui a gente tem o corpo celular e aqui você tem o axônio. O axônio ele é circundado por mielina. A mielina é o isolante elétrico do axônio. E elas são produzidas por essas células aqui e elas estão em diferentes locais anatômicos. Os oligodendrócitos eles vão estar no sistema nervoso central, ou seja, na medula, vão estar no cérebro, nas estruturas encefálicas. Você vai ter as células de Schall que vão estar no sistema nervoso periférico, ou seja, nos nervos. E elas têm diferença. Aqui a gente está vendo uma estrutura que é as células de Schall, porque ela só está pegando um axônio. Os oligodendrócitos eles já pegam um monte, como se você tivesse aqui o oligodendrócito, que aqui do lado você tem outro axônio de outro neurônio que ele também está sintetizando a mielina. E esse daqui ele é mais resistente, entre aspas, por isso que ele está no sistema nervoso periférico. Você também tem outros dois tipos celulares, que são as células ependimais e a microglia. A microglia é basicamente um macrófago do sistema nervoso. E as células ependimais são as células que circundam o ventrículo, seriam ali a camada epitelial dos ventrículos, que também auxiliam no processo do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a aula de hoje foi só isso. A gente hoje só foi uma introdução ao sistema nervoso, para a gente entender como é que funciona o neurônio, de que ele é feito, as células da glia. Próxima aula a gente vai aprofundar mais nesses conceitos. Espero que vocês tenham gostado da aula e te espero até a próxima aula. Falou!